Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e com uma falência que dura apenas 3 dias, inteligência artificial e mais lojas fechando, nós chegamos ao fim de junho. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem um link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal. Então você consegue comprar seu mangá, seu livro, seu quadrinho, além de acessórios. E no fechamento da compra usando o cupom, você paga 5% de desconto, que é sempre muito melhor. Então junho foi um mês bastante corrido e que muita coisa aconteceu, então eu fiz um apanhado das principais coisas mais sensíveis para o mercado editorial como um todo. Bom, e a primeira é como as inteligências artificiais estão movimentando o mercado livreiro como um todo, e agora no mês de junho a empresa de audiobooks, a Storytel, ela firmou uma parceria para produzir audiolivros narrados por IA e expandir as opções de vozes para o leitor. Bom, a Storytel é uma empresa sueca de audiolivros, ela tem uma representação global, mas ela afirmou ali em torno do dia 20 mais ou menos, veio a público dizer que ela firmou uma parceria com a Eleven Labs para poder gerar mais livros que possam ter a opção de narração por inteligência artificial. A ideia da Storytel é basicamente oferecer para os leitores que já utilizam isso em seja em uma Alexa da vida ou algum sistema do Google, para narração de livros, que eles possam ter a opção de expandir as possibilidades de vozes. Então, se o leitor prefere uma voz masculina, feminina, mais grave, mais baixa, enfim, expandir as opções de vozes para fazer essa narração, não apenas aquela narração sintética que a gente tem, por exemplo, nos assistentes pessoais que estão disponíveis no celular. E a ideia é que isso não substitua a narração produzida, por voz humana naturalmente. Mesmo assim, a notícia soa um pouco amarga porque, obviamente, foi separado um catálogo de livros originalmente em inglês para fazer esse teste dessa possibilidade de narração. Livros esses que não necessariamente possuem já uma narração original feita por um humano, então soa um pouco estranho. Ela vai começar primeiro com o inglês, depois vai passar para o próprio sueco e assim vai expandindo globalmente essa parceria. Porém, aqui no Brasil, a Storytel ela vem nos últimos meses passando por uma reformulação e um reposicionamento da empresa. Então ela mudou um pouco a sua estratégia, deu uma diminuição na equipe e está focando em parcerias locais para este ano. Internacionalmente, a empresa tem uma meta bem grande e busca atingir vendas de cerca de 480 milhões até 2026, impulsionadas, obviamente, por um crescimento orgânico de demanda pelos audiolivros. Eu realmente não sei como essas notícias de narração feita por IA vai ser recebida pelas pessoas que produzem audiolivros, os narradores, as próprias empresas que prezam por uma narração mais humana, mas é sempre bom ficar atento ao que está acontecendo e principalmente qual vai ser os caminhos que essas empresas vão adotar. Enquanto isso, também na Europa, a Federação de Editores Europeus apoia uma legislação de IA com o intuito de proteger direitos autorais. A Federação de Editores Europeus expressou o seu apoio ao AI Act, ou seja, uma legislação específica que foi proposta ao Parlamento Europeu para a regulamentação das inteligências artificiais. A FEP, que é o órgão da federação, destaca preocupações principalmente no que se refere ao ambiente de direitos autorais, bem como a transparência com relação às obras no que se refere às inteligências artificiais generativas, ou seja, aquelas capazes de produzir texto, como por exemplo é o caso do ChatGPT. Além disso, existe a questão também da transparência de como essas inteligências artificiais vêm sendo alimentadas, uma vez que as principais empresas por trás dessas inteligências costumam não relacionar quais são os mecanismos que eles usaram para
ensinar essas IAs como gerar novos textos. Existe uma preocupação por parte da FEP de que os textos que estão sendo utilizados possam ser textos de literatura ou qualquer outra obra protegida por direitos autorais. O Parlamento Europeu ele reconheceu a importância desses questionamentos promovidos pela FEP. Inclusive, no ato de IA, ele vai fazer uma atribuição de algumas questões referentes às IA generativas, como, por exemplo, o conhecimento de com que aquela IA foi alimentada para gerar aqueles textos e também gerar alguma cláusula de que você, detentor de direitos autorais, poderá delimitar que você não quer que as suas obras, os seus textos, o seu conteúdo seja utilizado para o treinamento dessas ferramentas. Não havendo até o momento nenhuma decisão fundamental relacionada a IAs, mas aumentando bastante as discussões mundialmente sobre como nós vamos utilizar essas novas tecnologias. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Livraria Saraiva, que está num grande imbróglio judicial com relação à sua reestruturação, anunciou o fechamento de mais 13 lojas físicas. Esse fechamento ocorreu entre os meses de maio e junho agora de 2023 e somados ainda aos 6 fechamentos de loja que ocorreram em abril, conforme a gente já comentou também aqui em vídeo, já somam aí mais de 19 fechamentos, um número maior do que a totalidade de lojas abertas da rede Saraiva, que atualmente, após esses fechamentos, contam apenas com 18 unidades físicas. Em comunicado, a rede de livrarias informa que esses fechamentos estão sendo feitos na busca da reestruturação da marca, bem como a da análise de viabilidade econômica dessas unidades, e que, de acordo com essa reestruturação, pode haver novos fechamentos de acordo com essa viabilidade. E a novela entre acionistas e os credores da Livraria Saraiva ainda não se encerrou, então no meio de todo esse fechamento de lojas por conta de uma reestruturação, a gente ainda tem uma disputa judicial interna dentro da rede. Apesar disso, a Saraiva veio a público afirmar que a situação entre a Saraiva, a QR Capital, que estava envolvido, os credores, foi resolvido em âmbito judicial. Porém, a empresa também está passando por mudanças na sua liderança com a saída do CEO Marcos Guedes, que ocorreu agora no final de maio e começo de junho. Até o momento, ou seja, até o fechamento dessa edição, a empresa não anunciou um novo CEO para comandar a sua rede. Então a empresa está sem CEO, com problemas entre acionistas e credores e fechando loja à torta e à direita. E agora, obviamente, a notícia mais importante do mês de junho, que ocorreu agora na última semana, que foi a declaração de falência da Livraria Cultura. Então agora, no último dia 26 de junho, a Livraria Cultura, presente ali no Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista, encerrou suas atividades definitivamente após o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmar a sua falência. É importante frisar que o juiz que estava responsável por essa análise dessa falência da Livraria Cultura declarou que o motivo dessa declaração de falência se devia à inviabilidade econômica do grupo, citando dívidas em aberto e a falta de registros adequados dos processos de recuperação. Essa crise da Livraria Cultura ela já vem se arrastando desde 2015 e com uma certa regularidade aparecendo aqui no jornal, diga-se de passagem. Então, no dia 26, na segunda-feira, foi declarado a falência. Após o processo de recuperação judicial, que não foi cumprido, por isso que houve esse processo de falência, o que era um plano, na verdade, firmado em 2021, não foi cumprido. E a empresa acumulou, então, pendências como dívidas trabalhistas não quitadas e falta de envio de documentos ao ser questionado pelo Tribunal de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O juiz responsável ainda declarou que a inadimplência da empresa, que soma 1,6 milhões de reais, e a falta de perspectiva de pagamento seriam motivos mais do que suficientes para essa falência. Mas mesmo com o encerramento da loja na Avenida Paulista,
a Livraria Cultura ainda possui uma loja em Porto Alegre e seguiria também com operações em ambiente digital. Porém, essa falência durou apenas 3 dias. A Livraria Cultura obteve no dia 29 de junho uma liminar para reverter a decisão e reabrir a sua loja em São Paulo. Então, a Livraria Cultura, na verdade, ela recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo diretamente ao STJ, ao Supremo Tribunal de Justiça, e lá ela conseguiu uma liminar que derrubava essa falência e permitia que a livraria mantivesse as suas operações. A decisão do ministro Raul Araújo baseou-se no princípio de preservação da empresa, bem como ele destacou que o faturamento mensal da livraria é maior do que a dívida de 1,6 milhões de reais, contrariando assim a inviabilidade econômica. E aqui eu vou abrir um parêntese. Não é incomum a gente encontrar editores de livros, de diversos segmentos que atendiam a Livraria Cultura informando sobre a inadimplência. Então, me soa muito estranho o ministro ter falado que o faturamento da empresa é maior do que a dívida, sendo que a dívida ainda permanece. Fecho o parênteses do comentário aqui. A liminar concede um efeito suspensivo a um recurso que será discutido no STJ, ou seja, vai sair agora da esfera de São Paulo, vai ser discutido diretamente no STJ, e isso, por ter conseguido essa janela, a Livraria Cultura poderá continuar aberta. Curiosamente, a decisão decidiu, curiosamente, a decisão ressalta a importância social e a cultura da empresa, cuja falência causaria prejuízos tanto aos credores, que poderiam ter sido pagos, já que o faturamento mensal dela é maior do que a dívida, como à coletividade em geral. E como se não bastasse essa novela, o advogado Janson Mendonça Batista, que é o advogado da Livraria Cultura, informou ao G1 que no dia 30, na sexta-feira, já havia sido reaberta a livraria, então o café e principalmente o estoque que pertence à própria livraria já tinha sido retornado e que agora bastaria apenas as editoras que fizeram a retirada dos seus volumes na terça-feira, logo depois da declaração de falência, retornar com os seus produtos para a livraria. Então, basicamente, em uma semana, a Livraria Cultura foi da completa falência e fechamento para a gente está aberto, agora a gente está apenas contando com os nossos parceiros para lotar novamente aqui de livros, quadrinhos e mangás. Porém, de certa maneira, dá para considerar que a questão vai continuar em aberto, já que ela vai ser discutida ainda no STJ, e provavelmente essa informação que o próprio ministro forneceu de que o faturamento mensal da livraria é maior do que suas dívidas vai fazer com que os seus credores vão ainda mais firmemente atrás do recebimento desses valores que precisa ocorrer durante esse processo de reestruturação. Mas, de modo geral, dá para dizer que o mercado livreiro no Brasil ele está passando por problemas, principalmente no que se refere a livrarias físicas. Não é um assunto novo aqui no canal, então vale sempre a gente acompanhar muito de perto, porque realmente existe um prejuízo para o mercado e um prejuízo social, seja no fechamento das 18 unidades das 19 unidades da Livraria Saraiva, seja o fechamento de uma livraria tão icônica quanto a Livraria Cultura da Avenida Paulista. Mas é isso, junho foi bem grande, foi muito extensivo e umas notícias muito pesadas, Eu até tentei buscar alguma notícia boa que eu pudesse conversar aqui com vocês, mas realmente tinha outras pautas mais importantes no momento que passam exatamente por questões extremamente importantes para o mercado, seja pontos de venda, seja direitos autorais, seja a confecção de livros ou audiolivros com inteligência artificial, enfim, é um momento muito complexo da indústria como um todo. Mas por hoje é só, vamos torcer para julho ser um pouco mais tranquilo e a gente vir com notícias um pouco mais animadas. E não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau!